Olá meus amigos, a história do Aero Williams começa em 1952, quando o ex-engenheiro da Packard Motor Company fez um projeto para a Willis Overland dos Estados Unidos, esse carro que seria um carro de passeio. Então vamos falar mais sobre o Aero Williams e bora pro vídeo. Antes de falar sobre o Aero Williams, se inscreva nesse canal. Esses carros que foram lançados nos Estados Unidos em 1952, o Aero Williams, eles tinham vidros dianteiros bipartidos. O vidro traseiro ele era um vidro envolvente que dava a volta assim para as laterais do carro. E também ele tinha um motor de 6 cilindros, 2.6 litros, que rendia 76 cavalos. Esses carros nos Estados Unidos, embora 6 cilindros, eles eram considerados carros econômicos, porque a maioria dos americanos usava carros V8. E os V8 bebiam bem mais que os 6 cilindros. Então quem comprava um Aero Williams era quem estava voltado mais para a economia de combustível. E eles se queixavam de duas coisas. Primeiro, o alto preço do carro. E segundo, que no modelo coupé, não o de 4 portas, o coupé que era apenas 2 portas, ele tinha uma certa dificuldade para os ocupantes do banco traseiro acessarem o banco traseiro. Em 1953, o seu para-brisa ele muda. Ele deixa de ter um vidro bipartido, 2 vidros na frente, e passa a ter um único vidro de uma única folha. E já que o seu povo que comprava esse carro nos Estados Unidos estava voltado para a economia de combustível, ele ganha uma opção. Ele tinha ainda a opção de 6 cilindros, mas ele ganha a opção de 4 cilindros. Motor 2.2 litros que rendia 60 cavalos. E nesse ano também ele ganhou o opcional de transmissão hidramática. Essa transmissão hidramática era produzida pela General Motors, que era colocada no Aero Williams. E essa transmissão hidramática ela tinha 4 velocidades. Em 1954 a concorrência passa a ficar bem acirrada, porque os seus concorrentes tinham motores melhores que os motores do Aero Williams e tinham preços mais atraentes que o preço do Aero Williams nos Estados Unidos. Para evitar um pouco essa concorrência, eles retrabalharam o seu motor de 6 cilindros, ele passa a render 130 cavalos. Em 1955, o Aero Williams americano ele é tirado de linha nos Estados Unidos. O seu maquinário, as suas ferramentas de produção foram todas recolhidas da fábrica e enviadas aqui para o Brasil, porque o governo brasileiro ele estava querendo aquecer um pouco a indústria automobilística naquela época e ele estava colocando coisas mais atraentes para atrair as indústrias para o Brasil. Isso aí no final aí dos anos 50. Tanto que o primeiro carro brasileiro foi a Ronizeta, que foi lançado em 1957. Esse maquinário veio para o Brasil. A Willis Overland do Brasil aqui já estava estabelecida no território brasileiro desde 26 de outubro de 1952. Só que ela só produzia Jeep. E depois ela passou a produzir a Rural Williams. Só que eles não tinham um carro bem para a família, né? Era Jeep que era mais militar e pessoal de sítio que comprava, né? Porque era um carro fora de estrada, o Jeep, né? O Jeep você pega lá e anda na lama com o Jeep. E eles queriam um carro para perímetro urbano e para rodovias também. Então em 1960 começa a produção do Aero Williams aqui no Brasil. Só que eles não trazem o modelo coupé para o Brasil, eles só trazem o modelo 4 portas para o Brasil. E o motor que era fabricado aqui no Brasil era um motor de 6 cilindros que ele rendia 110 cavalos. Ele ainda tinha aquela pegada, aquele visual do carro americano, de um carro dos inícios dos anos 50. Isso quando ele começou em 60 aqui no Brasil. Então em 1961 a diretoria da Willis Overland resolve que esse carro ele tinha que ser remodelado. Então eles fazem uma remodelação do carro, eles fazem todo o projeto do carro, eles decidem que esse carro tinha que ser lançado internacionalmente. Então em outubro de 1962, esse carro que eles fizeram, remodelação no Brasil, ele é exposto no Salão do Automóvel de Paris. Ele foi o primeiro carro a ser produzido no Brasil que foi exposto internacionalmente. Meus amigos, eu tenho uma loja de velas aromáticas e coloridas, são velas artesanais, todas feitas à mão e velas sustentáveis com uma queima limpa. Eu vou deixar aqui na descrição o link da loja para você ir lá na loja depois e conferir. E vou deixar um cupom de desconto para vocês que é Metaneiro15. Com esse cupom você ganha 15% de desconto. Em 1966 é lançada uma versão que era mais voltada para o luxo, uma versão mais luxuosa do Aero Williams, que era o Aero Williams
Itamaraty. O nome Itamaraty era referência, uma alusão ao Palácio das Relações Públicas, o Palácio do Itamaraty, também conhecido como Palácio dos Arcos. Eles fizeram essa alusão para dizer que o seu luxo e requinte desse carro, ele era a nível da diplomacia brasileira. E o seu painel é usado uma folha de jacarandá maciça para fazer o seu painel. Ele não era uma imitação jacarandá, com um adesivo de jacarandá que não era muito comum aqui nos anos 60, ele era realmente de madeira o painel. O seu motor era um motor 6 cilindros, 3.0 litros, que rendia 132 cavalos. Ou seja, ele ganhou mais cilindradas nesse Itamaraty e ganhou também mais cavalos. E esse Itamaraty, ele contava com toca-fitas, acendedor de cigarro, comandos de luzes internas no painel, isso de série. E também tinha um opcional de ar-condicionado. Você podia pagar mais para ter ou não ter o ar-condicionado no Itamaraty. Olha, o acendedor de cigarros na época era considerado que só carros de luxo que tinham. Por isso que tá aqui entre os opcionais. Isso aí naquela época, né? Hoje qualquer carro aí tem uma tomada 12 volts. Nem usam mais o acendedor de cigarro, na verdade. Eles usam uma tomada 12 volts no lugar. Porque a maioria nem acende cigarro mais com acendedor de cigarro, só usa mesmo para carregar um celular, para colocar alguma coisa ali no acendedor de cigarro, e era mais usado como tomada 12 volts mesmo, hoje em dia. Toca-fitas, que era o som da época, era como um kit multimídia hoje, era o som top da época, que era o toca-fitas, e o ar-condicionado, que era meio uma novidade na época. Em 1967 é lançada a primeira limousine do Brasil, é lançado o Aero Willys Executivo. Esse Aero Willys Executivo, ele era realmente uma limousine. Ele tinha tudo que era do Willys Itamaraty. O ar-condicionado, que no Willys Itamaraty era opcional, nesse carro ele é de série. E esse carro, como ele era um carro público A, para o público que tinha mais dinheiro, ele tinha até uma plaqueta com o nome do dono do carro. Você, quando comprava um carro, você ganhava uma plaquinha no carro com seu nome no carro. E o primeiro carro a ser produzido, a sair da linha de produção dessa limousine, né, no Aero Willys Executivo, foi entregue ao presidente da República na época, Humberto de Alencar Castelo Branco. Em 1968, a Willys Overland do Brasil foi vendida para a Ford. Na gestão da Ford, a primeira coisa que a Ford fez no Willys Itamaraty foi substituir a folha de madeira, a folha de jacarandá, aquele painel de madeira, por um painel de plástico. E a segunda coisa, eles tentaram colocar o motor do Ford Galaxy no Itamaraty, o motor V8, 272 litros, 4.5 cilindradas, que rendia 164 cavalos. Fazendo alguns testes, eles descobriram que o freio do Aero Willys não era muito adequado. E numa viagem que eles fizeram de São Bernardo do Campo para Santos, que naquela época não tinha imigrantes. A imigrantes era uma reta, talvez tivesse usado imigrantes, eles não iam ficar com tanto medo desse carro. Era só usada naquela época a Anchieta com todas aquelas curvas. Tem muitas curvas a Anchieta, e fazendo todas aquelas curvas com motor V8, descobriram que o carro não ia ser tão legal de dirigir. E com baixa potência no freio, porque era freio a tambor nas 4 rodas que usava o Aero Willys. Todos os Aero Willys usaram freio a tambor nas 4 rodas. E o freio tambor não era muito bom, e descendo a serra, ele decidiu desistir do projeto, não colocar o motor V8 no Aero Willys e deixar ele com o motor 6 cilindros mesmo, que estava muito bom. Em 1969, o Aero Willys Executivo, a primeira limousine do Brasil, foi tirada de linha com apenas 27 unidades produzidas. Teve poucas unidades produzidas porque era só para quem era milionário, né, na época no Brasil. Quem era milionário tinha até motorista que comprava um carro desse. Em 1971, a Ford anuncia o fim da produção do Aero Willys no Brasil. Eles foram produzidos nesse ano de 1971 e algumas unidades que sobraram do ano de 1971 continuaram sendo vendidas em 1972. Ele foi tirado de linha, na verdade, porque ele fazia concorrência direta Ford Galaxy. E a Ford queria que seus modelos vendessem mais do que algum outro tipo de carro. E ele saiu de linha com 116.967 unidades de Aero Willys produzidos. E se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz quando você assiste um vídeo desse até aqui? Senta o dedo no like, vai de voadora no like. E se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, eu te convido a se inscrever nesse canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.